Senadores manifestam solidariedade ao Reino Unido pela morte da Rainha Elizabeth II. Sessão solene do Congresso Nacional celebra o bicentenário da independência do Brasil. E Congresso inaugura a exposição 200 anos de independência, o povo e o parlamento. Boa noite, hoje é quinta-feira, 8 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Repercutiu entre os senadores a morte da Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, aos 96 anos. Ela estava de férias no castelo de Balmoral, na Escócia, e teve o reinado mais longo da história britânica, 7 décadas. Um dia antes de morrer, a Rainha Elizabeth II parabenizou o Brasil pelo bicentenário da independência. A mensagem havia sido publicada no Twitter pela encarregada de negócios da Embaixada Britânica no Brasil, Melanie Hopkins, dirigida ao presidente Bolsonaro como representante do povo brasileiro. Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos. Elizabeth II estava em supervisão médica devido à fragilização da saúde e passava férias no castelo de Balmoral, na Escócia. Na terça-feira, dia 6, ela empossou Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica, escolhida pelo Partido Conservador para substituir Boris Johnson. Agora assume o trono o primogênito, que passa a se chamar Rei Charles III. No Brasil, a notícia repercutiu imediatamente entre os senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu uma nota de pesar e publicou o conteúdo no Twitter. Recebo com tristeza a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II. Ela era chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 estados independentes dos reinos da Comunidade de Nações. A rainha também liderava a Commonwealth, a Comunidade das Nações, organização intergovernamental composta por 56 países e população de 2,5 bilhões de pessoas. Aos 96 anos e mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade. Cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. Em nome do Congresso Nacional Brasileiro, presto condolências à família e a todo o povo do Reino Unido. Outros senadores também prestaram solidariedade ao povo britânico. Carlos Fávaro escreveu que um legado vivo da nossa história deixa lições de diplomacia e liderança. Fabiano Contarato disse que a memória de Elizabeth II inspira respeito e inclui relações sempre amistosas com o Brasil. Flávio Bolsonaro tuitou que a monarca foi um exemplo de mulher, liderança e respeito para todos. Humberto Costa lembrou que a rainha teve 3 mulheres como primeiras ministras durante seu reinado. Maria do Rosário disse que Elizabeth fez história e deixará grandes ensinamentos. E Randolfo Rodrigues ressaltou que a monarca britânica é símbolo importante para a história mundial e merece respeito pela liderança que exerceu. Na visita ao Brasil em 1968, que a rainha relembrou em sua mensagem de parabéns pelo bicentenário da independência, Elizabeth II visitou o Senado e a Câmara dos Deputados. A rainha estava acompanhada do marido, o príncipe Philip, e eles foram recepcionados por deputados e senadores em uma sessão solene. Diante de mais de 500 pessoas, ela discursou em inglês, apontou os desafios do legislativo brasileiro para servir a um país de desigualdades continentais e desejou aos parlamentares sucesso nos seus esforços. Elizabeth II e Philip ficaram no Brasil entre 1º e 11 de novembro de 1968. Eles se encontraram também com o então presidente Costa e Silva, no Palácio do Planalto. Além de Brasília, o casal real foi a São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Hoje,
Dia seguinte ao 7 de setembro, uma sessão solene no Congresso Nacional celebrou os 200 anos da independência do Brasil. Dia de celebração, tempo firme em Brasília, chegada de comitivas estrangeiras, chefes de Estado de 3 países irmãos, Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, representantes do corpo diplomático, autoridades da nossa República, ex-presidentes. Depois do Salão Nobre e da inauguração da exposição Independência, a sessão teve início no plenário da Câmara. Todos de pé, o hino nacional veio na voz de Fafá de Belém. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce sem teu formoso céu, risonho e límpido. O presidente do Senado destacou o legado desses 200 anos, a busca e a conquista de direitos em meio a sobressaltos e muita luta. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou a coincidência do bicentenário com a realização das eleições gerais no Brasil. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não podemos perder de vista nosso passado. Se não analisarmos o nosso passado, não teremos a consciência crítica dos nossos problemas. E por não os entender, nunca vamos superá-los. Outros oradores falaram sobre o fortalecimento da sociedade civil, da democracia, da relevância dos povos originários e do legado que recebemos de Portugal. Que é um momento para refletirmos também aquilo que nós herdamos de Portugal e que precisamos nos manter fiéis. Aquilo que de bom, aquilo que de valoroso também nós recebemos de Portugal, diante da presença do presidente Marcelo. O grande testamento de Portugal para o Brasil é a nossa vocação para a unidade. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a independência do país veio a acontecer em boa hora, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Ele expressou gratidão à caminhada da nação brasileira, exemplo para outras nações que hoje compõem a comunidade dos países de língua portuguesa. Agradeço-vos o terdes sido farol pioneiro para as independências de outros Estados irmãos da nossa língua comum, aqui presentes e solidários no assinalar desse passo precursor. Na saída da solenidade, o presidente do Senado deu uma entrevista coletiva e respondeu sobre a ausência do presidente da República, Jair Bolsonaro, nessa comemoração do Congresso pelo bicentenário da independência do Brasil. Para toda e qualquer solenidade, ao convite, aquele que é convidado tem a liberdade de decidir se vem ou não. Até o início da sessão, havia confirmação do presidente Jair Bolsonaro, da presença nessa sessão solene, uma sessão solene que eu reputo muito importante para a vida do país, a celebração do bicentenário da independência.
onde participaram os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República de Portugal e outros chefes de Estado. Então, naturalmente, que o nosso desejo, quando encaminhamos o convite ao presidente Bolsonaro, é que ele pudesse estar presente e, naturalmente, seria muito bem-vindo, como sempre foi, no Congresso Nacional. A opção de não vir, obviamente, tem que ser indagada a ele da motivação, de modo que, obviamente, faz falta a presidência da República presente numa sessão solene de comemoração do bicentenário da independência, em especial quando haja a contraparte presente, que é o presidente de Portugal. Como parte da comemoração de 2 séculos da independência, foi aberta hoje no Congresso Nacional a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento. A mostra foi organizada pelo Museu do Senado e pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados. A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento é uma síntese da conquista dos direitos civis, políticos, sociais, étnico-raciais e coletivos ao longo de 2 séculos. A conquista da cidadania é retratada em imagens, símbolos nacionais, depoimentos de historiadores e lideranças de diferentes segmentos da sociedade. O grande desafio foi traduzir as transformações de um país de enorme complexidade num percurso com avanços e retrocessos. Tem 200 anos de história. Esses 200 anos foi assim, um extrato muito enxuto dessa passagem na história, porque o nosso foco nessa exposição foi um olhar democrático sobre a interação entre a participação popular e o Congresso Nacional. Então, como deputados e senadores reagem aos anseios da população e o resultado do que eles fazem, como reflete na população. A maior parte desse acervo é do próprio Senado e da Câmara dos Deputados, que tem um arquivo e uma biblioteca muito ricas e documentaram todo esse processo histórico. Mas nós estivemos em museus e arquivos de outras instâncias. Fomos ao Arquivo Nacional, fomos ao Museu Imperial, fomos ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fomos ao Museu Nacional da República, fomos em várias instâncias para, a partir daí, escolhermos um pouco do que pudesse ilustrar a nossa história. Embora nós tenhamos uma grande fonte, muitas vezes um fotógrafo, um ilustrador ou um desenhista pode estar num outro veículo, né? Ou até ser particular. Então é importante, para fazer um apanhado mais rico, mais generoso, nós também visitarmos outras instituições que foram parceiras e cederam o direito de uso dessas imagens. Hoje, podemos notar que a independência do Brasil foi um movimento amplo que reuniu indígenas, mulheres, escravos recém-libertos e que foi essa conjugação e a própria discussão dos modelos de Brasil nas províncias que fez a nossa independência. A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento fica aberta até o dia 1º de dezembro no Salão Negro do Congresso Nacional e pode ser visitada das 9 às 12 horas e das 13 às 18 horas de segunda a sexta e das 9 às 17 horas aos sábados e domingos. Tomou posse hoje o empresário Júlio Ventura como senador pelo Ceará. O titular Cid Gomes se licenciou por 121 dias. A governadora do Ceará, Isolda Sela, acompanhou a posse de Júlio Ventura, que é o segundo suplente de Cid Gomes. Nascido em Fortaleza, Júlio Ventura é dono de concessionárias de automóveis. Filiado ao PDT, Júlio ressaltou o momento de efervescência política no país devido à proximidade das eleições. Ele prometeu honrar o cidadão brasileiro, e em especial os cearenses, nos 4 meses de mandato que tem pela frente. Cientistas políticos dizem que a taxa de reeleição em outubro para o Congresso será alta. Isso porque a onda antipolítica teria perdido força. O Senado terá votação para 1/3 de sua composição, ou seja, 27 cargos de senadores vão estar em disputa. A cada 4 anos, os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Diferente dos deputados eleitos pelo sistema proporcional, os senadores são escolhidos pelo sistema majoritário, ou seja, ganha o cargo o candidato que conseguir maior número de votos no estado. Cada estado e o Distrito Federal elegem 3 representantes para um mandato mais longo, de 8 anos. Este mandato
de 8 anos é conferida ao senador exatamente para lhe dar maior autonomia, sobretudo nos momentos de crise que o Brasil já enfrentou ou que possa vir a enfrentar. Portanto, eu tenho mandatos mais alongados do que de deputados federais. A renovação das cadeiras também não é como na Câmara, que elege 513 deputados a cada eleição. O Senado renova de forma alternada 1/3 da casa numa eleição e 2/3 na eleição seguinte. Ou seja, em uma eleição, o Estado elege um senador e na eleição seguinte, 2 senadores. Essa renovação de 1/3 e 2/3 para um mandato de 8 anos vem lá da Constituição de 1946, né? Teve essa ideia, ao mesmo tempo, da gente ter um mandato muito longo para garantir a estabilidade desse sistema, né, dessa casa, mas ao mesmo tempo para garantir uma certa renovação dessa casa, tendo em vista que esse mandato é muito longo. Isso é muito comum nos sistemas bicamerais, principalmente sistemas bicamerais que estão dentro dessa lógica federalista, né, esse mandato do Senado mais longo, de 8 anos, justamente para garantir essa estabilidade para o sistema, mas ao mesmo tempo garantindo essa renovação da casa, mesmo que não seja uma renovação integral, por completo. Nas últimas eleições, em 2018, foram eleitos ou reeleitos 54 senadores, 2/3 da casa. Este ano estarão em disputa 27 vagas, 1/3 das cadeiras. Nas eleições de 2018, das 54 vagas, 46 foram preenchidas por nomes novos, ou seja, nomes que não estavam disputando reeleição. Uma renovação histórica de 85%. Em relação ao Senado como um todo, essa renovação foi de 61%, a maior mudança na história da instituição. E o que esperar das eleições deste ano? Em 2022, a gente vai encontrar um cenário um pouquinho diferente daquele de 2018. Essa onda da antipolítica que fomentou as eleições de 2018, essa questão da renovação, ela parece ter arrefecido um pouco, de acordo com o que sinaliza as últimas pesquisas. Eu acredito que para 2022 a tendência é ter, né, uma maior taxa de reeleição se comparada às eleições de 2018 e principalmente por conta desse arrefecimento dessa onda da antipolítica, né, principalmente por conta disso. Mas, afinal, qual o papel de um senador? Por que um cargo tão disputado? Num sistema bicameral, tanto senadores quanto deputados têm a função de legislar, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Mas algumas funções são privativas dos senadores, como, por exemplo, aprovar a indicação de autoridades como ministros dos tribunais superiores e dirigentes de agências reguladoras, autorizar empréstimos no exterior da União, estados e municípios e julgar, quando necessário, crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, por ministros de Estado, ministros do STF, pelo Procurador-Geral da República, pelo Advogado-Geral da União ou por membros do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Erroneamente, as pessoas falam que o Senado é uma casa revisora e a Câmara é uma casa iniciadora. Não é necessariamente sim. O Senado ele não tem atribuições de ser meramente uma casa revisora. Na verdade, ambas as casas funcionarão como casas revisoras a depender de onde se inicia a legislação, ou seja, para os atos iniciados no Senado, a Câmara se tornará a casa revisora e para os atos que são iniciados na Câmara dos Deputados, o Senado será a casa revisora. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.